Bom, pessoal, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e o assunto é Lula. O discurso de Lula na ONU, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Lula 1, o Lula 2 até deu para tapear o povo, mas o Lula 3... Menino, nem a imprensa tá comprando mais a história do enfim, né? Enfim. Bom, vamos aqui ao primeiro comentário do nosso vídeo. Sueli comentou aqui: o negócio é só consumir o necessário, é taxação para todo lado. Infelizmente é. Enquanto isso, a gastança do atual mandatário está a todo vapor. Agora você me lembrou um negócio. Shein surpreende e afirma que vai pagar ICMS para clientes nas compras até $50. Marcada aqui, deixa eu abrir da janela aqui, gente, que tá calor. Desde que a gente mudou para essa salinha aqui, essa salinha é melhor do que a outra sala, porque assim, aqui eu posso abrir mais a ventilação, a janela, né? Como ela fica mais longe da rua ali, entra menos poeira, só que entra mais vento, isso é bom. Na outra eu abria e entrava mais poeira, mas enfim. E uso menos ventilador, economiza energia. Bom, mas vamos lá, gente. Uma coisa que a nossa amiga falou aqui, eu me lembrei agora, né? A gente só consome agora o necessário, né? Lula, não sei se vocês lembram, lá atrás, num discurso dele, ano passado, né? Falou nessa história de, né, as pessoas terem limites para consumir. Lembra da história? Olha só que coincidência, lembram da história? Ah, porque o cara tem um iate com heliporto de 400 milhões de reais. Lembram dessa história? Que ele falava que era um exagero, que não sei o quê. Estranho, né? Ele quer um avião que custa praticamente isso daí. Olha que coisa doida. E ainda pago com os nossos... Porque o cara que é dono do iate que ele criticou, pelo menos o cara comprou com o dinheiro dele, o trabalho dele. Lula quer um avião de 400 milhões de dólares, onde a maioria da população sequer tem condições de andar num patinete, quanto mais num avião, né? Mas enfim, e aí eu me lembrei desse discurso, que é aquele discurso que ele disse que as pessoas tinham que ter limites para o consumo. Será que não é isso que ele está começando a fazer, Sueli? Será, Sueli? Eu acho que é isso que ele está começando a fazer. Dar limites ao povo com essa taxação. Né? O povo estava começando a poder comprar, estava tendo poder de compra. E o engraçado, gente, é que esse negócio da Shein, ela gerava, presta atenção, ela gerava dinheiro para a nossa economia. Eu não entendi, Fagundes. Deixa eu entrar rapidinho nessa parte aqui para a gente entrar na matéria, gente. Quando tinha muita gente que comprava lá fora para vender aqui dentro. Para vender aqui dentro, o cara comprava mais barato lá fora e vendia aqui dentro. Ou seja, querendo ou não, a economia também aqui girava. Até isso vai prejudicar. Mas vamos para a matéria, para nossa matéria, que esse é outro assunto, né? Obrigado, minha querida. Olha só. Desastre. Discurso de Lula na ONU é ignorado por imprensa e chefes de Estado. Se tem um discurso, gente, além de ser ignorado, e o pouco que foi relatado foi criticado, foi crítica. Pense numa vergonha que foi Lula lá na ONU. Né? Se tem uma coisa que foi vergonha na ONU, foi o discurso de Lula, né, com essa história. Porque essa narrativa, gente, né, você vê, ele fala, né, nessa questão aí do neoliberalismo, né, do neoliberalismo. Ele fala, né, do socialismo primitivo, como é que chama lá, aquela que ele falou, meu Deus, me fugiu a palavra agora, do conservador primitivo, uma coisa assim, conservadorismo primitivo, né? Agora é estranho, né, porque você vê, o neoliberalismo, o que ele faz? Entre aspas, ele abre portas, ele libera o comércio, ele tira as barreiras, ele arranca as fronteiras, ele facilita com que os países possam se comunicar entre si, que possa haver negociação mais simples, ele derruba impostos, né? Que é mais ou menos a crítica do que ele estava falando a Bolsonaro. E ele vai tão na contramão do que ele diz, gente, que ele chegou a falar até na questão de um governo único, né, para controlar o mundo. E o neoliberalismo, é mais fácil de você criar isso dentro do neoliberalismo, tirando as fronteiras, eliminando, né, essas barreiras,
trazendo mais, tornando mais livres os países para negociarem entre si, criarem um vínculo entre eles, do que você fazer como o Lula está fazendo, lascando com os países, destruindo, com o nosso país pelo menos, né? Empurrando imposto para tudo quanto é lado, dificultando a vida das pessoas, derrubando bolsa, acabando com Bolsa Família, com Bolsa... Enfim, aquela coisa toda que a gente já tem visto aí, né? Acabando assim, né? Porque ele tirou muita gente, agora vai para a aposentadoria, pensão em BPC. Também vai entrar na linha também esse pessoal, né? Enfim, e aí você para pensar, até o discurso dele vai um pouquinho na contramão. Mas ele foi muito criticado. Porque o discurso de Lula traz um autoritarismo. O discurso de Lula, ele tira a liberdade. Esse é o problema do discurso contra o tal neoliberalismo de Lula, que Lula critica. Porque na crítica dele, as pessoas, no neoliberalismo, elas são livres para escolher. Elas não estão presas, não tem um sistema escolhendo por elas, não tem um sistema decidindo por elas, como nós estamos tendo agora no Brasil. Nós estamos tendo escolha? Não. O cara viaja com a Janja, esbanja e nós paga a conta. A gente não tem uma escolha de chegar e dizer, não, não pode. O cara quer comprar um avião de 400 milhões, a gente vai ter que engolir a seco, parece. Então, a gente não tem. Você vê que ele critica o neoliberalismo, mas isso quando envolve o poder da sociedade, quando a sociedade ganha poder dentro desse neoliberalismo. Mas o governo lulopetista, ele age com o neoliberalismo da cleptocracia, do autoritarismo, ou seja, eles têm liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, e a gente que se... né? Enfim... Mas, pra você ver, o negócio foi tão pífio, tão peba, tão sem noção de Lula, que a imprensa, E o Brasil, gente, foi o primeiro, se não me falha a memória, a discursar no parlamento da ONU. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho uma leve impressão que o Brasil foi o primeiro a discursar. Então tem-se a ideia de que vai ter foco naquilo, porque todo mundo está no... né? A não ser que o pessoal deixou para chegar depois, né? A não ser que o pessoal deixou para chegar depois, né? Enfim, né? Você prestar atenção para vocês verem, né? Lula defendeu Cuba. Falou, né, na questão cubana, na democracia cubana, né? Na democracia. Criticou falando que a Cuba era vítima, né? Só que ele, no discurso contra o neoliberalismo dele, ele esqueceu de dizer das mais de 1.000 pessoas presas politicamente lá, né? Das denúncias de tortura, né, que tem lá, e muitas outras coisas que a gente não vai entrar nesse... né? Então, ninguém, gente, quando o pessoal viu que o discurso de Lula era a balela de sempre, muito bonito, mas sem nenhuma realidade, o pessoal se virou pro Joe Biden, e foi o discurso do Joe Biden que deu ênfase a todo o imbróglio. Por quê? Porque o Joe Biden pegou sobre um assunto que está realmente, né, atuante, que é a questão da Ucrânia, da Rússia, o problema ali, que é mais ou menos, acho que o foco nesse momento. E Lula, o tal homem que resolveria num boteco, né, numa mesa de boteco, parece que o pessoal está deixando ele sozinho com a garrafa. Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo você já sabe, tem chave Pix, seja um patrocinador, é o nosso e-mail hgf10@msn.com, pega aí, adiciona lá no Pix, né? E dá aquela forcinha que a gente precisa muito. Gente, as nossas lives são todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, né? Aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, Instagram e muito mais. Bom... Destaque na mídia brasileira o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, na terça-feira, 19 de setembro de 2023, foi praticamente ignorado pelos principais veículos jornalísticos nos Estados Unidos e na Europa. Os jornais de países desenvolvidos preferiram destacar a forte condenação feita à Rússia pelo presidente norte-americano Joe Biden. Também teve grande exposição a fala do líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lula fez um discurso em que novamente evitou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Falou sobre a necessidade de construir a paz, tratando todos os envolvidos no conflito de maneira respeitosa.
O brasileiro também voltou a falar sobre a necessidade de reformar a governança da Organização das Nações Unidas, como a ampliação do número de integrantes do Conselho de Segurança, hoje composto apenas por Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, todos com poder de veto. Nenhum desses temas foi destaque na mídia internacional, né? Então, olha só o que alguns países publicaram, ou jornais publicaram, os principais, né? É o País, Espanha, né? Jornal espanhol não traz menção a Lula ou ao Brasil. O É o País, gente, jornal da Espanha. Lula esteve lá esses dias, não foi? Não foi lá que Lula disse, El cabrón, tienes que investir lá na Espanha, né? Que no Brasil não é muito bueno investir no Brasil. O espanhol é uma podriça, mas vocês entenderam, né? Foi lá que ele disse que era melhor investir na Espanha do que no Brasil. Bom, os espanhóis, olha, fumo pra ele. Não te ligo. O jornal É o País, Espanha, não fez nenhuma menção ao Brasil nem ao discurso de Lula na ONU. Destaque foi para a crítica de Joe Biden à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Então, né, falar, olha porque eu sou americano e nós estamos contra a Rússia. Nós vamos acabar com a Rússia porque nós temos que proteger a Ucrânia do Zelensky. Aí esse discurso o pessoal gostou. El Figaro, França, menção a Lula e ao Brasil só na parte final do texto. Mas nada de discurso de Lula na ONU. Não, gente, que mico, meu Deus do céu. Quer dizer, o homem só falaram do Brasil no finalzinho assim mesmo, nada do discurso do homem. E olha que Lula esteve lá agora há poucos dias. Foi lá que ele gastou 700 milhões em 2 diárias de... Não, 17 mil reais. 700 mil reais em 2 dias de hotel lá. Acho que não foi lá. Né? Olha aí, gente. Ele tava lá, puxou... Até Janja bajulou a primeira-dama. Eu acho que ele falou, pai, graças a Deus, né? Que merci beaucoup que eles foram-se embora daqui. O jornal El Figaro, não sei assim que fala, né? França, menciona o Brasil na parte final do texto desta quarta-feira, 20 de setembro. Mas apenas para lembrar que Lula já responsabilizou de maneira equivalente a Rússia, Estados Unidos, União Europeia pela guerra na Ucrânia. Só para isso. The Guardian, Reino Unido, há zero menção a Lula ou Brasil. Nada, Zé Fini, ninguém disse nada. Brasil? Não sei não, ouvi falar não em Brasil não. O jornal The Guardian, Reino Unido, publicou 2 textos sobre a abertura da Assembleia Geral da ONU. Nenhuma menção ao Brasil, nem ao discurso de Lula. The Wall Street Journal, Estados Unidos, zero menção a Lula e ao Brasil. A publicação destaca a ausência de muitos líderes, cita China, França, Índia, Rússia e Reino Unido. O jornal The Wall Street Journal publicou um texto sobre a abertura da Assembleia Geral da ONU, que começa na capa e termina em uma página interna. Não há menção a Lula ou Brasil. Meu Deus do céu. O jornal The Wall Street Journal publicou um dos textos sobre... já foi. The Washington Post, Estados Unidos, menciona Lula no meio do texto para dizer que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tenta persuadir o brasileiro a mudar de posição com relação à guerra na Ucrânia. A publicação ressalta que Lula adotou uma posição neutra sobre o assunto em seu discurso. No final do texto, o jornal diz que Lula e Biden se encontrarão nesta quarta-feira, 20 de setembro. Só isso. Nem falou que... Parece que ninguém ligou, parece que ninguém ouviu. Lula, acabou já? Então nós vamos agora para lá. Agora, bora que acabou, mas pode ir agora. O jornal The Washington Post... já foi isso aqui, deixa eu ver... Financial Times, Reino Unido. A capa da edição internacional do jornal menciona apenas os discursos de Biden e Zelensky, sem falar de Lula ou do Brasil. No texto publicado em seu site,
O jornal cita o Brasil apenas para dizer que os Estados Unidos lançaram uma iniciativa de cooperação. Oxi. Só? Menino! Que coisa pobre, né? Zero menção a Lula ou ao Brasil. Ixi, meu pai. The New York Times. Estados Unidos menciona Lula na parte final do texto, publicado no site que integra a edição impressa, apenas para dizer que Lula e Biden terão um encontro nesta quarta-feira. Quer dizer, então só de tabela. Só de tabela, mais nada. Parte do texto do jornal The New York Times que fala sobre o encontro de Biden com Lula. Tá aí. El Monde, França, apesar de citar o Sul Global, não há nenhuma menção a Lula no Brasil, ou ao Brasil na capa do jornal. O mesmo ocorre no texto sobre o assunto publicado no site da publicação. Tá aí. Menino. Corriere della Sera, Itália, menciona o Brasil como um dos países que não tomaram posição. Vixe, não tomou posição. É tipo assim, é aquele país que não tem coragem de se decidir, é o café com leite, é o país que o presidente não tem coragem, fala demais, fala. É igual ao que late demais, não morde. Na guerra da Ucrânia, e disse que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, minimizou o peso do encontro de Lula com o Zelensky, ou seja, passou o pano, amenizou, tentou tapear, enrolar, passar, né, mezinho na boca do menino. O jornal tá aí, menino. Que coisa. Tá aí, gente, a matéria. Você vê, ninguém falou do discurso, só assim, não, vai ter um encontro lá com o Biden, vai estar com o Biden lá. Né? Mais ou menos isso, só isso, nada demais. O homem falou, ladaiou, tengo, bateu o sininho da boca até dizer chega e tô nem aí pra você. Gente, Bolsonaro nunca passou por uma vergonha dessa. Nunca. Eita, que Brasil tá bem de presidente, viu? Deixa eu atualizar aqui a página para a gente pegar novos comentários e finalizar essa matéria. Menino do céu, olha, tudo aquilo que Lula falou de Bolsonaro, hoje ele está vivendo. Ele falou que Bolsonaro não conseguia fazer um discurso com 2 palavras, ele disse que Bolsonaro não era bem recebido em lugar nenhum, e hoje a gente vê justamente ele, Lula, o cara que não consegue, né, chamar mais a atenção de ninguém. Fátima Menezes, minha amiga, Lula lá merece... ela comentou aqui no vídeo, deputado, quero que 1º de abril seja dia do Lula. Pois é, Lula lá merece. Tem a ver, né? Lula, enfim. Vamos lá. Governo, aqui, peraí. Rosas Petúnia, minha amiga, risos, colocou um monte de emojis rindo aqui a minha amiga Rosa. Ela comentou no vídeo, o governo Lula cria regra para barrar a entrada de beneficiários unipessoais no Bolsa Família. Pois é, menino, tá aí. Daqui a pouco, gente, mais informações. Fui! Eita, Lulita!